A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Aqueles que ainda não foi inscrito, que ainda não faz parte da família Paz em Cristo, se inscreva no canal, curtam os vídeos e compartilhe a mensagem do Senhor. Vamos ao resumo da nossa lição de hoje. A lição 3, que é o batismo no Espírito Santo. O texto áureo nos diz: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E, para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Louvado seja Deus. Na lição de hoje, nós vamos ver o que é o batismo no Espírito Santo, qual o propósito do batismo no Espírito Santo e entender a evidência do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Isso quer dizer que uma coisa é a salvação, porque a partir do momento que você se converte a Deus, você recebe a salvação e você recebe o Espírito Santo em sua vida. Mas o batismo com o Espírito Santo é outra coisa distinta que nós vamos aprender hoje, uma outra coisa diferente. O tópico 1 nos diz assim: o que significa batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra, como eu acabei de falar. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. Em Mateus 3:11 diz assim. Mateus 3:11, ele nos diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. No Antigo Testamento já tinha essa promessa do batismo com o Espírito Santo. E no Novo Testamento, João também falava sobre essa promessa e o próprio Jesus falava sobre a promessa do batismo com o Espírito Santo. O fenômeno Pentecostes. O fenômeno do Pentecostes. Glória a Jesus. João Batista anuncia que Jesus é que batiza no Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e promessa de meu Pai. Então, esse é um dos propósitos do batismo com o Espírito Santo. É receber poder do alto, é receber revestimento para fazer a obra do Senhor. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou para os seus discípulos que eles deveriam esperar o cumprimento da promessa. Então, eles deveriam esperar em Jerusalém. Não há dúvida de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é uma referência a esse batismo. Isso reforça a ideia de que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. A expressão ser cheio do Espírito Santo é ser batizado no Espírito Santo. Mas também ela se refere a uma vida de plenitude no fervor do Espírito Santo. Glórias a Deus. O subtópico 2 diz assim: duas bênçãos distintas. Quais são essas duas bênçãos distintas? Uma bênção é a conversão, quando você se converte a Deus. E a outra bênção é o batismo com o Espírito Santo. Por isso que se diz, são duas bênçãos distintas, porque uma é diferente da outra. A bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. O conceito teológico, subtópico 3. Conceito teológico de batismo no Espírito Santo. O que a teologia nos diz sobre isso? Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso quer dizer que o batismo no Espírito Santo não é a salvação. Por quê? O crente já pode ser salvo, a partir da conversão ele já é um crente salvo, o Espírito Santo já faz morada nele, mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é o poder do alto que vem para que o crente seja capacitado para fazer a obra do Senhor. Ser revestido, isso significa dizer que ser revestido do poder do alto
e diz respeito à capacitação dos crentes para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, e em todos os lugares, em todas as épocas. Isso quer dizer que o batismo no Espírito Santo está disponível a todos os crentes em Jesus. O tópico 2 diz assim: o propósito do batismo no Espírito Santo. Tudo nesta vida tem um propósito. O propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar o crente para a obra do Senhor. A finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito Santo para o serviço divino. O Espírito Santo capacita o crente a partir do momento em que ele recebe o Espírito Santo, em que ele é batizado no Espírito Santo, ele é capacitado para fazer a obra do Senhor. Também para ter o poder para uma vida santa e eficaz. A pureza, a santificação também e a edificação. O revestimento pleno do poder de Deus. E o que é que simboliza o batismo com o Espírito Santo? Ele é simbolizado por falar línguas. Porque se não houver línguas estranhas, não há batismo. Então essa é a evidência de que o crente foi batizado no Espírito Santo se ele falar em línguas. O subtópico 2 nos diz assim: a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é a imersão. Ser batizado significa ser mergulhados. No momento do batismo com o Espírito Santo, a gente é imerso, a gente mergulha. A gente mergulha na graça e no poder de Deus naquele momento. O subtópico 3. Uma necessidade real e atual. É uma necessidade que realmente nós temos. E até na atualidade. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste. Foi derramado o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste e perdura até os dias atuais. Porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida. Qual era a necessidade desse batismo? Naquela época, para aqueles discípulos, é porque eles tinham a necessidade de transmitir aquela mensagem com poder e autoridade. E para isso ele tinha que ser capacitado pelo Espírito Santo. Como receber esse batismo? O Senhor Jesus é quem batiza. Os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Mas é necessário que haja arrependimento sincero, oração e paciência. Porque às vezes o crente diz: mas já faz tanto tempo que eu aceitei a Jesus e ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Isso não significa dizer que o Espírito Santo não está na vida dele, ele já tem o Espírito Santo. Mas ele precisa orar, perseverar, porque um dia ele é batizado com o Espírito Santo, mas isso aí vem através da oração e da persistência. O tópico 3 e último tópico diz assim: o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor. Em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Apesar de elas ainda não serem batizadas, como eu já havia falado, mas todas elas que são convertidas têm o Espírito Santo. A evidência do batismo são as outras línguas, falar em línguas, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença do Espírito Santo, como os frutos do Espírito Santo e a manifestação dos dons. A evidência é falar em língua, mas vem também os frutos do Espírito Santo, os dons espirituais, que os crentes também recebem após ser revestidos pelo Espírito Santo. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 e 14 de Coríntios, está associado à oração pessoal. Línguas
As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. O apóstolo descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Também o apóstolo Paulo descreve que é através das línguas que conversamos com Deus em mistério. E sem dúvida é muito útil também para a oração e as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. É através do revestimento da força do Espírito Santo em nós e através da oração que nós nos comunicamos com Deus. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Glória a Jesus. Eu sempre enfatizo isso, que as línguas são inseparáveis do batismo com o Espírito Santo. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo, você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas. Essas são as evidências do batismo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestados no dia do Pentecoste, foram 3 sinais manifestados no dia do Pentecoste, quando eles estavam ali em Jerusalém. Foram 3 sinais, mas somente um perdura até hoje, que é o dom das línguas. Veio para ficar e não se repete. Preste atenção. Os outros 2 que foi, como um som de um vento veemente e impetuoso. Quando eles estavam ali reunidos naquela casa, aí veio aquele som veemente e impetuoso. Línguas repartidas de fogo. Esses 2 só foi apenas uma única vez. E eles não se repetiram nunca mais. Foi só no dia do Pentecoste. Essas línguas repartidas de fogo e esse vento veemente. Mas o dom de língua, falar em mistério, isso predomina até hoje nos crentes pentecostais. O batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e a sua evidência são as línguas. Louvado seja Deus. A conclusão desta lição nos diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema dessa lição? É o que eu havia falado antes. O que essa lição enfatiza para todos nós que somos pentecostais? É que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essas manifestações do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé, obediência e humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em línguas. Glórias a Deus. Como eu tinha falado anteriormente, que a manifestação do Espírito Santo, ela é concedida a todos aqueles que buscam com fé, que perseveram e que oram. E que o sinal físico do que a pessoa recebeu, foi batizada com o Espírito Santo, é o falar em línguas. Glória a Jesus. Então, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, de certo, você já tem a salvação, porque você já foi convertido. Mas, para você receber esse dom, esse revestimento espiritual, essa glória que nós pentecostal temos, você tem que buscar, pedir a Deus, perseverar, porque o Espírito Santo vai descer, vai lhe capacitar para a obra do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. E esse trimestre inteiro vamos aprender muito sobre o Espírito Santo.